Nós somos livres, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos ensinou a conhecer a verdade. E essa verdade tem feito de nós homens e mulheres libertos. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu quero apresentar a vida de cada um que está aqui nesse auditório, aqueles que estão nos acompanhando pela rádio, pela internet. Que venha a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que cada um de nós possamos viver toda a plenitude da vida que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse que veio nos dar vida e vida em abundância. E nós estamos aqui hoje para clamar, para dizer, para proclamar que nós te amamos, que precisamos do Senhor, que necessitamos da tua intervenção na nossa vida, que precisamos da tua boa mão a nos consolar, corrigir, orientar. Que essa manhã seja manhã de cura na vida de cada um de nós. Pai, eu quero pedir por aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, abatidos, ansiosos, que venha agora a paz que excede todo entendimento, que venha o bálsamo de restauração, de cura física, emocional e espiritual na vida de cada um. Que nós sejamos homens e mulheres que tenhamos tudo que o Senhor preparou para nós, que a gente não se conforme do que menos do que a porção que o Senhor tem para cada um. Abençoa, abre os olhos do entendimento, muda a história de cada um de nós, nos faz lembrar de quem nós somos, a quem pertencemos e qual é a razão do nosso viver. Espírito Santo, batiza essa manhã. Oh Senhor, enche o nosso coração. Vamos cantar esse refrão mesmo, uma vez mais. Ouça a minha voz, diz assim: ouça minha voz. Declara isso, verbaliza. Perdoe minhas fraquezas. Eu sei, não sou merecedor, mas você me amou. Te amamos, Jesus, tens meu coração. Quero queimar pelo teu amor. Teu sacrifício não foi em vão. Eu livre sou. Eu livre sou. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Mais forte, irmão. Ao Rei, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Primeiro dia da nossa série. E como nós somos o sal da terra, cumprimenta pelo menos com a tradição milenar. High five. Paz do Senhor. Paz do Senhor, cada um. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Pode se assentar se você já cumprimentou seu irmão. Essa é a nossa nova série, né? E como é bom termos uma série para lembrar-nos de quem nós somos, né? Qual é a palavra de Deus para nós? Como é que surge essa comunidade que você hoje faz parte? Há 35 anos atrás nasceu o Sal da Terra, quando ainda estávamos ali no prédio, uma antiga retífica, na Avenida Vasconcelos Costa. Foi um tempo maravilhoso. Em 1990 nasceu o Sal da Terra. E hoje e durante essas próximas semanas a gente vai estar celebrando esse momento, né, de 35 anos dessa jornada ainda recente, mas ao mesmo tempo de maior já, de mais maturidade, aprendizado, de coisas que a gente na jornada juntos aprendemos e desenvolvemos. Uma coisa muito importante é entender quem nós somos. Pode chegar mais para trás essa, põe ela aqui, ó, por favor. Chega, aí. Porque senão quem está ali na esquina ali nem... Aí, obrigado.
Então, quando a gente pensa, né, no que nós estamos fazendo aqui, por que você hoje faz parte dessa família, se você se sente parte dessa família, se você já tem o compromisso de ser família nesse lugar, é importante a gente entender, bom, para onde Deus está nos levando, mas antes disso, eu preciso saber de onde eu vim, quem eu sou, por que Deus gerou essa comunidade, o que significa ser sal da terra, qual é a mensagem de Deus para nós, qual é a palavra criativa de Deus para gerar essa nova família. E a gente vai percorrer algumas semanas falando sobre isso, até que a gente chegue lá na nossa conferência, a Wake. E eu quero dizer para você que você não pode ficar de fora. Por quê? Porque na nossa vida nós temos que remir o tempo. O que significa remir o tempo? É conseguir, potencializar na nossa vida aquilo que Deus quer fazer. Qual foi a estratégia de Jesus com os seus discípulos? Jesus se dedicou 3 anos em pouco, vivendo 24 horas com os discípulos dele. Então ele levou mais de 3 anos para formar aqueles homens e aquelas famílias, mulheres que andavam com ele, numa missão que ele veio realizar na terra. Então, se você fizer a conta, se você apenas frequentar culto, às vezes você chega 15 minutos atrasado, então a gente tem 1 hora por semana, quantos anos levaria para termos 3 anos, 4 anos com Jesus? Intensamente. Então o que a gente faz? A gente cria processos de possibilidade de termos convívio com a palavra de Deus, com a comunhão, com a exortação, Então vai ser toda semana, do dia 10 ao dia 14, você não pode perder. Coloca aqui a questão da nossa conferência, coloca aqui no painel para mim, por favor. E aí nós estamos trazendo pessoas muito especiais que você não pode ficar de fora. Qual é o desafio? Fazer sua inscrição para que você possa fazer parte, Esse ano a gente fez uma inscrição. O ano passado o que aconteceu? Nós tínhamos um tamanho, Nós temos tamanho, então você imagina, nós temos 6 horários de culto, 4 deles tem esse tanto de pessoa que estamos aqui hoje. Então não cabe nesse auditório todo mundo que vem aos domingos para estar com a gente. Passam cerca de 3.500 pessoas na semana aqui para nós. Nós temos 700 cadeiras, é impossível. Então faça a sua inscrição para você não ficar de fora. E o ano passado, como não houve uma taxa de inscrição, que as pessoas falam, tem que pagar. Por quê? Porque muita gente fez inscrição e não veio. Então impediu aqueles que queriam vir, que quando foram fazer inscrição não tinha lugar mais. Então esse ano a gente colocou esse valor simbólico para que a gente possa ter as pessoas que de fato querem investir na sua vida para crescer. E nós estamos recebendo gente como Ademar de Campos. Ademar de Campos é um dos líderes de louvor mais conceituado do Brasil. A música cristã contemporânea no Brasil se confunde com a história do Ademar. Ele, Asaf, Gerson Ortega, Vencedores por Cristo, muita gente que fez parte dessa história. E estamos recebendo o Luan, que é um líder de louvor atual, vocalista do Preto no Branco, também vai estar conosco. E as nossas bandas estão preparando coisa muito linda, vão estar recebendo a banda de Goiânia, e está muito bacana a banda de Goiânia. Vai ser um tempo de festa, sem contar os nossos convidados pregadores. Então coloca aí na sua agenda, 10 a 14. Bom, falando sobre ser sal da terra, como eu disse, nós vivemos em dias que as pessoas estão muito focadas. A gente está vendo isso nos livros, nos cursos, as pessoas falando de destino, de objetivo, de avanço, não é verdade? Mas para que a gente possa entender melhor para onde Deus está nos levando, eu preciso, antes de tudo, saber de onde nós viemos. Qual é aquela palavra de Deus na direção que Ele tem para nós. E muitas vezes você faz parte da comunidade, você tem frequentado aqui, conhece muito pouco da história. Então durante essa série a gente quer ir contando um pouco da nossa história de 35 anos. Mas qual é que foi a história? Primeiro, havia um conjunto, só para o antigo sabe o que é conjunto, quem sabe o que é conjunto? Tá, levanta a mão, deixa eu ver. Pouquíssima gente sabe o que é conjunto. Conjunto era uma banda. Não é uma roupa de vestir. Era a banda Sal da Terra, que tinha na igreja central presbiteriana de Uberlândia. Eram jovens universitários que cresceram ali, foram evangelizados e que se tornaram líderes na igreja presbiteriana. E quando líderes se tornaram presbíteros,
o pastor mais ortodoxo, mais antigo, falou assim: esse tanto de jovem, porque na igreja presbiteriana, o governo da igreja é feito pelos presbíteros. Há um conselho de presbítero que contrata o pastor, que dispensa o pastor, e aquela coisa toda. E aí tiveram uma ideia: vamos levar esses jovens para começar uma igreja nova, que aí eles vão pôr vigor na maneira que eles querem fazer. E esse grupo de jovens foi para o fundo da casa. Começou com um pequeno grupo, depois tinha um terreno amplo lá, jogaram uma brita. Foi quando eu me converti, em 1988, ali que foi chamada a Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba, que era lá na casa do pastor César. Na época era um dos presbíteros e baterista da banda, ou do conjunto Sal da Terra. Depois de um ano e pouquinho, aquele lugar ficou muito pequeno. Então alugamos, ali na Vasconcelos Costa, um prédio mais amplo, era uma oficina, uma retífica. E nós começamos ali no primeiro culto já, aquilo encheu, tinha mais de 400 cadeiras, aquilo foi o mover de Deus. Em 1990, a igreja presbiteriana chegou e falou assim: vocês não são presbiterianos, vocês têm um louvor diferente, vocês batem palma, vocês são avivados, e a gente não pode continuar com vocês desse jeito. Então eles nos convidaram para deixar a igreja presbiteriana. Então ali nasceu, a Sônia está ali, ela fez parte dessa história toda. Então nós nascemos com um culto de inaugural, com o conselho de pastores da cidade de Uberlândia, estabelecendo aquela jovem igreja que estava nascendo, uma comunidade de fé, chamada agora Sal da Terra. Então foi em 1990, depois nós adquirimos esse prédio, mudamos de lá para cá, um grande esforço. Às vezes a gente está fazendo o esforço de compramos o terreno aqui de lado para ampliar a tenda. Como eu disse, nós temos 6 horários aqui, 4 cheios como esse, e que não tem como colocar todo mundo junto. Então a gente comprou o terreno aqui do lado. E a época, quando nós compramos, vocês terem uma ideia, hoje a gente comprou o terreno aqui, e é um grande desafio para nós. Para mim, eu confesso para os irmãos que eu imaginava que a nossa comunidade responderia mais rapidamente com os recursos, porque hoje a gente tem mais recursos que tínhamos naquela época. A época, quando nós fizemos uma prestação, era o valor que a igreja arrecadava. Como é que a gente faz uma prestação de tudo que arrecada, que já tinha obreiro, tinha escritório, tinha área social? Hoje não é essa a conta mais. Mas foi um passo de fé. E hoje você está desfrutando de um lugar que alguém um dia entregou anel, entregou bens, entregou recursos. E nós estamos comprando aqui do lado e ainda temos um grande desafio, faltam 20 mil por mês. E talvez você nunca pensou em ajudar. E talvez você possa fazer isso daqui para frente. Bom, nasceu então a Igreja Sal da Terra. E a partir de lá chegamos hoje, 35 anos depois, com 96 igrejas. Hoje o Sal da Terra está em capitais como Goiânia, Brasília, Fortaleza, Porto Velho, no Amapá, lá em Macapá, está em João Pessoa, está em Salvador, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Curitiba, está em Porto Alegre, está em Florianópolis. Então veja só como Deus espalhou um povo que nasceu na cidade de Uberlândia, no quintal de um dos irmãos, e hoje está levando nós para abençoar. Além disso, temos em Boston, temos na Bélgica, temos em Portugal, temos em Moçambique. Olha só quanta coisa que Deus está fazendo nesses 35 anos de idade. Mas sabe o que tem tudo isso? Um ânimo para que a gente continue a fazer ainda mais daquilo que a gente já viveu até aqui. E o que a gente precisa? A gente precisa entender o que significa ser sal da terra. O que significa isso? Por que você está aqui? O que é a sua parte? Qual a sua responsabilidade? Qual o seu dom, o seu carisma que vai cooperar para isso? Bom, para a gente entender quem nós somos, nada melhor do que ver o que significa ser sal da terra. Além de sermos famílias da fé, o que Jesus, na sua forma de autoridade, ensinou os seus discípulos a ser sal da terra? Mateus 5 diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender é: nós somos o sal da terra, e Jesus está dizendo para nós que, nós somos um povo que tem como fundamento ser discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão, gente. Fala assim: eu sou. Porque tem uma diferença entre ser discípulo de Jesus e frequentar culto. É muito distante uma coisa, porque às vezes a gente pensa, porque a gente participa do culto, eu sou discípulo de Jesus. Não, o culto que eu participo é uma maneira de eu dizer a Deus, de eu proclamar a Deus, de eu mostrar a Deus a minha gratidão, a minha devoção, louvá-lo, adorá-lo, e também me preparar para a missão que Deus tem para mim. E aonde a gente realiza a missão de Deus? Apenas quando eu vou para um país distante, ou eu saio numa missão entre os povos? Não, a missão continua lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida social, nas suas festas, aonde você agora é um discípulo de Jesus, que tem uma característica especial: você é sal da terra e luz do mundo. Essa história de grandeza, de povos, de nações, de expansão, não é uma ideia humana que a gente juntou aqui e falou: gente, vamos construir para nós um reino. Nada disso. Jesus que deu para nós uma missão. Vocês são sal do saleiro? Não. Sal de Uberlândia? Tampouco. Nós somos o sal da terra, do planeta. Nós somos a luz do mundo que ilumina as pessoas. Então ele está dizendo que há uma missão que nós estamos convocados para entrar nela. Nenhum de nós fomos chamados para ser arquibancada do reino de Deus, torcedores do reino de Deus. Muita gente tem aqui muitos anos juntos e até hoje nunca se responsabilizaram por nada na vida da família Sal da Terra. Então não compreenderam o que significa ser sal da terra. Estou falando aqui do nosso terreno comprado. Muitas vezes você está sentado, você está ouvindo e fala assim: alguém vai pagar essa conta, não tem nada a ver com isso. Eu quero vir aqui, eu quero desfrutar, ter bom ar-condicionado, quero desfrutar da família, vou criticar o louvor do dia que não foi tão bom, esse pregador não foi tão bem. Ao invés de dizer: não, eu sou sal da terra, eu tenho envolvimento disso, vou ajudar a pagar essa conta, vou me envolver para cuidar com as pessoas e vamos cumprir a missão que Deus tem para nós. Ou seja, isso é uma consciência de maturidade. Mas para a gente entender isso, nós temos que, primeira coisa, quem nós somos? Como sal da terra, ministros de uma nova aliança. E o que significa ser ministro de uma nova aliança? Se é uma nova aliança, é porque tinha uma aliança anterior. E qual é a aliança anterior? Aquela que Moisés estabelece com o povo de Deus chamado Israel. E qual era a aliança? Era uma aliança firmada no sangue de animais que eram sacrificados e na palavra que Deus confiou a ele, que entregou para nós. Lembra que Moisés subiu ao monte e trouxe de lá os 10 mandamentos? Aqueles 10 mandamentos nunca foram para que eu e você tivéssemos a capacidade de chegar ao céu de Deus. Porque a Bíblia diz que esses 10 mandamentos não nos salvam, porque ninguém vai ser capaz de cumpri-los. Então para que servem os 10 mandamentos? Para mostrar para mim e para você que se não for a graça de Deus, eu e você não somos capazes de cumprir nem 10 regrinhas. Por mais religioso, por mais piedoso, por mais altruísta, por mais empenhado, sincero que sejamos, nós vamos falhar. E quando falhamos, esses mesmos mandamentos dizem que se eu não cumprir um deles, eu me torno culpado de todos os demais. Então a lei, ou o pacto anterior, era apenas um termômetro para mostrar para eu e você, para nós, que nós somos incapazes de cumprir as regras de Deus. Aí vem agora a nova aliança. Então nós somos agora sacerdotes, ministros, discípulos de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Uma aliança agora que foi formada no sangue de Jesus. Ou seja, foi Jesus que fez aquilo que para nós era impossível. Não é isso? Quando Jesus fala com os discípulos, ele falou assim: olha,
é muito difícil entrar no reino dos céus. Aí o Pedro fala assim, então o que vai ser? Ele falou assim, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então Deus está dizendo, eu enviei o meu filho, que estabelece com vocês. Lembra lá quando Jesus pega o cálice na ceia e diz, esse é o cálice da nova aliança. Não uma aliança mais feita no sangue dos animais, mas agora no sangue perfeito de Jesus na cruz. Então a cruz é um propósito de Deus para resgatar eu e você. Bom, pensando sobre isso, vamos pensar se Deus está dizendo para nós que somos o sal da terra, e Jesus usa esse símbolo, né, tão especial, que é ser sal. E sal tinha algumas características, vamos lembrar, se Jesus estava usando um elemento tão básico, o que ele estava nos ensinando? Primeiro, que se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso ser alguém que preserva a vida, porque era uma da função do sal, não era? Não tinha geladeira, como é que conservava os alimentos? Salgava, secava e guardava para aquilo não apodrecer. Então eu e você temos uma função dentro da minha família, da minha sociedade, dentro do lugar e da cidade que nós vivemos, de ser sal, onde nós vamos preservar para que essa sociedade que jaz no maligno, que vive dominada pelo império das trevas, não entre num colapso total. Então nós somos um lugar onde vamos preservar a sociedade. Eu estava lendo no dicionário de Oxford, lá está em inglês lá, o que é ser sal da terra? Eu fui procurar para saber o que os dicionários diziam, e só encontrei lá no dicionário de Oxford. E diz lá, ser sal da terra é ser uma referência da sociedade. São pessoas de alta referência de tudo. É alguém que é moralmente honesto, íntegro. Então ser sal da terra fala de integralidade. Ou seja, eu e você somos chamados a sermos referência para a sociedade. Na sua família, no seu trabalho, não tem jeito de dar jeitinho, não tem jeito de subornar. Por quê? Porque agora eu sou sal da terra. Quando a gente lembra do sal, além de preservar, o que ele é? Ele dá sabor. E é interessante ver, porque o sal não muda o sabor do alimento. Por isso que às vezes as pessoas confundem o sal como um tempero. Tempero é diferente. Tempero é igual você colocar orégano nas coisas. Quem gosta de orégano? Eu detesto orégano. Porque tudo que você põe orégano fica com gosto de quê? Orégano. Então, tem gente que vai lá e põe orégano. Você põe sal, muda o sabor das coisas? Não. O que acontece? Realça, né? Melhora. É a mesma coisa de coentro. Detesto coentro. Coentro é a mistura de salsinha com Maria Fedida. Verdade. O sal não muda. Agora você põe, tem gente que põe coentro no feijão, aí o feijão fica com gosto de coentro. Eu quero comer feijão com coentro? Não, quero comer feijão. Então você gosta de coentro? Come coentro. Então Deus está dizendo para mim que eu e você somos aqueles que vamos dar o real sabor na vida das pessoas. Vê a diferença? Então nós temos um papel de sermos o sal da terra, né? E os fundamentos está lá nas bem-aventuranças. Feliz os mansos, porque eles darão a terra. Olha só quanto é diferente os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos que a gente aprende nos lugares. Normalmente na vida o que diz? Quem vai herdar a terra? Os mais fortes, não é isso que a gente aprende? Os mais fortes, os mais espertos, os mais capazes. E Jesus diz, quem vai herdar a terra são os mansos. Aí a gente fala assim, não, Jesus, você está com outra ideia na cabeça, isso não vai funcionar não. Porque a gente confunde mansidão com gente folgada. E não é disso que Jesus está dizendo. Mansidão é quando eu me submeto à vontade de Deus. Eu leio a palavra de Deus e diz, é isso que Deus quer, independente do que eu estou sentindo, do que eu gosto de fazer, ou que eu prefiro fazer, eu sou manso porque eu me submeto à voz e à mão poderosa de Deus. Então quando a gente começa a olhar para os fundamentos, Jesus fala sobre ser humilde de coração, Jesus fala sobre ter uma vida que busca justiça, uma vida de quem chora.
Lá está dizendo assim, em algumas versões, põe aqui para mim, as versões falam sobre bem-aventurados, mas na verdade, o significado de que mais do que bem-aventurado, é feliz, né? A versão que a gente usou aqui é bem-aventurado, mas lá é feliz. Quem aqui quer ser feliz? Jesus dá a dica: feliz os humildes de coração, feliz os que choram. Só que quando a gente está pensando em chorar, essa pessoa que hoje em dia é sensível demais. Ai, eu sou desse jeito, porque lá na minha escola falaram que eu tenho o cabelo feio, e eu não aguento ninguém gostar do meu cabelo. Para com isso, você é filho de Deus, você é quem você é, não interessa o que as pessoas pensam de você, ou o que as pessoas dizem a seu respeito. Seja resiliente, seja forte, seja corajoso. O que importa é que Deus diz: você é meu filho amado, em ti tenho prazer, você é a menina dos meus olhos. Ou seja, nem olhos viram, nem jamais subiu o coração daquilo que eu tenho reservado para você. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundante. Ou seja, quando eu entendo, eu não fico chorando as pitangas porque as pessoas não me aprovam. Chorar significa reconhecer o meu pecado, quão miserável homem que eu sou. O bem que eu queria fazer, acabo não fazendo. O mal que eu não queria, acabo materializando. Então ele está dizendo: chora a sua condição. Porque a hora que a gente vai lá, a gente é arrogante, a gente é presunçoso, a gente tem que chorar essa condição, falar: Deus, muda a minha vida. A gente é egoísta, a gente não abre mão, a gente não quer sacrifício, a gente quer levar a vida folgada, só o que me dá prazer, só faço o que eu quero. Estou numa idade que só faço o que eu quero. Para com isso. Eu só faço o que o meu mestre quer que eu faça. E para muitas vezes isso, vou ter que esmurrar o meu corpo, reduzi-lo à servidão e servir a Cristo. Hoje nós estamos vivendo, todo mundo quer ser feliz, no sentido de que eu não tenho compromisso com ninguém, nem com nada, que se exploda o outro. Eu não vou sacrificar minha vida pelos meus filhos, eu não vou sacrificar a vida pelo meu marido, eu não vou sacrificar a minha vida por nada, porque afinal de contas o importante é ser feliz. E Jesus está dizendo que ser feliz é outra coisa. Ser feliz é outra coisa. E aí nós temos um fundamento importante. E aí é ser sal da terra. Nossa equipe de criatividade escolheu o saleiro. Mas o saleiro não diz tudo sobre ser sal. Se você perceber nas artes, a gente escolheu esses pontinhos laranjas, porque aqui a gente é sal do Himalaia, tá? Em vez de ser branquinho, é laranja. O sal só tem um sentido quando ele sai do saleiro, não é isso? Então, o sal que está guardado não vai prestar. Então, quando nós pensamos em nós como família, a gente só vai cumprir o propósito quando nós agimos dentro da sociedade, e não apenas nesse ambiente que nós estamos juntos, que a gente celebra junto, que a gente gosta das mesmas coisas, a gente acredita que Jesus é o Senhor. Não, o sal cumpre o seu propósito na vida do outro. Como é que tem sido a sua vida com os outros? Qual o testemunho que você dá no seu trabalho? Que tipo de pessoa você é na sua família? Os seus filhos veem em você um testemunho de compromisso firme com Jesus? Ou você muitas vezes está negociando coisas, pensando que isso vai ajudar? Não vai. Uma vez eu estava dando um seminário no encontro de líderes chamado CEPAL, lá em Águas do Lindóia. E eu estava falando do amor de Deus e tudo que tem que fazer. E uma mulher levantou a mão lá no fundo e falou assim: pastor, qual é o limite? Eu falei assim: o limite é o amor. E o que é o amor? O amor não é deixar o outro fazer o que ele quer fazer, pensando que assim ele vai gostar de mim. A gente corre esse risco, né? Porque a gente gosta que as pessoas gostem da gente. E muitas vezes a gente deixa a pessoa caminhar para longe de Deus para ver se ela gosta da gente. E ao invés de ajudar a pessoa, nós atrapalhamos o que Deus está fazendo na vida dela. Então muitas vezes eu preciso conversar coisas que é difícil, que eu preferia não ter. Como pastor, tem algumas conversas que eu não queria ter não. Por quê? Porque vão me criticar, vão falar. Então nós, como sal da terra, precisamos potencializar, e o limite é o amor. Tudo aquilo que você fizer que leva a pessoa para mais longe de Deus, não deve ser feito. Tudo aquilo que você fizer que leve as pessoas para mais perto de Deus, você tem que fazer. Mesmo que custe um problema com você. A pessoa vai ter um problema com você, mas vai ficar mais perto de Deus.
Entende a diferença? Do que eu ser bonzinho. Tem gente que gosta de ser bonzinho, vou fazer tudo. Não, deixa ele fazer como ele quer. Não! Ele vai para o inferno se ele for nesse caminho. Eu preciso advertir. Claro que não é com arrogância, com presunção, é com gentileza, mas com firmeza. Então, ser sal da terra significa que eu vou agir na vida do meu próximo de maneira. Isso fala de integridade. O que ele está falando? Se o sal perder o seu sabor, para mais nada serve. Só que interessante que se você for fazer uma pesquisa, sal basicamente é sódio, né? Ele não perde o sabor. Então o que Jesus estava falando? Sabe quando perde o sabor? Quando há mistura no sal. E havia uma maneira de usar sal naquela época, que era quando o sal estava misturado no gesso e eles faziam piso. Cuidado com as misturas que estão entrando na sua mente. Você às vezes está perdendo o sabor porque você tem muita coisa misturada, com ideologia, com política, com práticas desse século, com negociação de santidade, de integridade, de honestidade. Então tem muita gente pensando o casamento não segundo as Escrituras, mas pensando em casamento segundo as revistas de dicas de 7 passos para um casamento feliz. E muitas vezes está falando sobre baderna, orgia, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Criação dos seus filhos, palavra de Deus. Seu trabalho, palavra de Deus. Na sua vida social, palavra de Deus. Mas quando eu começo a ter mistura, eu começo a negociar. E aí é um problema, porque a Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, o que eu penso de casamento, assim estou tentando construir o casamento. O que eu penso de vida familiar, assim estou tentando construir minha família. Mas se esse pensamento não estiver embasado, o meu fundamento não for íntegro, segundo a palavra de Deus, porque o que tem a ver com integridade? Integridade é inteireza. Não é assim que a gente fala? Esse aqui é um arroz integral. Ele está dizendo que ele é inteiro. Até no tamanho do grão dele, ele é inteiro. Então você não pode estar fracionado na sua maneira de pensar. Você não pode deixar que outras ideias, outros valores, outros princípios conduzam as decisões da sua vida. Você precisa ter a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz que Deus tem para nós? Vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundante. E aí, há uma palavra de Paulo aos Romanos. Olha só, Romanos 8. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, o mundo, as pessoas, por mais que elas não saibam, elas estão esperando a resposta vinda dos filhos de Deus. Ou seja, você é a revelação da nova aliança no ambiente que você transita. Você é a pessoa que vai tirar pessoas do cativeiro, que estão lá enganadas, engodadas, confusas na sua maneira de pensar. Porque você é luz do mundo, você é sal da terra. Então quando nós pensamos em ser sal da terra, o que Deus quer com essa comunidade? Que sejamos agentes de transformação da nossa sociedade. Que nós possamos levar as boas novas de grande alegria para todo o povo. Que nós sejamos aqueles que descortina o ambiente para que as pessoas saibam de fato o que é a vida. Pare e pense. Quem conhece o amor de Deus através da sua vida? Quem hoje está sentado com Deus, já tem pacto e aliança com Jesus, e o nome está escrito no livro da vida, a partir da revelação que você trouxe para a vida dela. Quantas pessoas conhecem do amor de Deus através da sua vida? Porque talvez você está imaginando que andar com Deus é só para melhorar a sua vida. Meu marido parar de dar canseira, minha mulher parar de ser rixosa, os meus filhos andarem em obediência, é isso. Para mim prosperar, para mim ter dinheiro, para mim não ficar doente, para o Satanás não tocar na minha vida. Tudo isso pode acontecer, mas nós somos chamados para que na nossa integridade de vida, nós sejamos
né, revelando a nossa identidade. Ou seja, qual é a nossa identidade? O do nosso mestre, Jesus. As pessoas sabem que você é de Jesus? Lá no seu trabalho, as pessoas veem você como discípulo genuíno de Jesus? Ou você nunca falou, porque se falar fica ruim, porque a sua atitude no trabalho é ruim, você é um funcionário ruim, você quer chegar mais tarde, quer sair mais cedo, quer trabalhar menos e ainda quer ganhar mais. Ou você é alguém íntegro que diz: tudo que eu faço para a honra e glória de Jesus. E as pessoas olhar para a sua vida e falar: você é diferente. Você vai falar: senta aqui que eu vou te contar a minha história com aquele que mudou a minha vida. Quando a gente entende isso, a minha identidade é realizada. E sabe por que muita gente não fala no seu círculo social? Porque não quer parar de encher a cara. Aí para ser crente de cara cheia fica feio. Não quer parar de pegar as meninas, dormir com o namorado, porque vai ficar feio se eu falar que eu sou de Jesus e estou vivendo uma vida, né, de prostituição, de fornicação, de adultério. Não tem jeito, então eu fico calado. Você já viu o que a Bíblia está dizendo? Ela fala assim: a criação anseia, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é a revelação? Nessa angústia que a criação está vivendo? Você é alguém que entendeu, falou: bom, é isso que eu sou, estou parte dessa família, o nosso nome é ser sal da terra, eu sou discípulo de Jesus, e agora eu tenho que cumprir a missão de Jesus. E qual é a missão? Dar sabor na vida das pessoas, potencializar a vida das pessoas, fazer com que essas pessoas sejam a melhor versão para a qual Deus as criou. Você tem esse compromisso? Ou você é agente secreto? Olha só como é sério. Você já viu, às vezes, os crentes ficam chateados, que colocam assim: evangélico bate na mulher. Saiu no jornal que o homem, mas antes de ser homem, ele é evangélico. Quem já viu essas notícias assim? Só porque é evangélico. Sabe por quê? Porque a sociedade espera que um evangélico seja melhor do que a sociedade é. Porque eles presumem que alguém que diz que é seguidor do Cristo seja alguém honesta, não violenta, não beberrona, não glutona, não maldizente, que não fica brigando nos grupos de WhatsApp por causa de política, que seja gente sóbria, que sabe conversar de qualquer assunto sem apelar, sem partir para agressão verbal e muitas vezes física, que defende seus pontos de vista, mas com sobriedade. Você não precisa ser sonso. Saul não foi chamado para ser sonso. Saul é para ter postura, mas com integridade. Vamos falar sobre um assunto? Vamos falar sobre esse assunto. Você quer ser sal da terra de fato? Então você precisa agir como sal da terra. E se você está nessa igreja, você frequenta essa comunidade há anos, não está envolvido em um pequeno grupo, não pensou em servir, não contribui financeiramente, alguma coisa está errado. Por quê? Porque nós somos chamados para uma missão. E aí fala: pastor, mas essa coisa, plantar igreja, é muito movimento, é muita despesa. A ideia de Jesus: vocês não é sal do Saleiro, não é o sal de Uberlândia, não é o sal do Daniel Fonseca, vocês são o sal da terra. Então Deus que falou que a gente tem que ir para a terra inteira, que a gente tem que iluminar o mundo inteiro. Então isso não é ideia da gente, isso é ideia de Jesus. Ide e fazei discípulos por toda terra. Isso precisa de quê? Integridade. Porque às vezes você está atrapalhando Jesus, porque você dá um péssimo testemunho. Você é um péssimo patrão, você é violento, você é maldizente, você é murmurador. Isso não é ser sal da terra. Sal da terra é ser o melhor para a sociedade. Por que eu sou melhor? Porque eu sou bonzinho? Porque Jesus entrou na minha vida, porque Jesus mudou a minha história, porque eu tenho um compromisso com o Rei, porque a minha vida precisa demonstrar graça, misericórdia, a bondade que Jesus revela a nós. Eu sou compromissado com a cruz, eu sou compromissado com o reino e com a missão de Deus para a minha vida. Então, pelo amor de Deus, para de ficar na cadeira vendo a vida acontecer. Que você seja um agente de transformação por onde quer que você vá. Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui para falar o nosso coração. Obrigado porque o Senhor trouxe vida e vida abundante. Obrigado porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz do mundo. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs com uma vida nova e uma história nova que pode ser vivida. Com seus olhos fechados. Se você hoje quer
ser sal da terra de fato, e você quer ter um compromisso de integridade, onde os seus fundamentos é única e exclusivamente a palavra de Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se essa manhã você quer dizer: Deus, eu quero ser usado por Ti. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e pedir sobre a vida de cada um a bênção da ousadia, da integridade, da diligência, da honestidade, da vida de sacrifício que é seguir os seus passos. Mas é a melhor vida a ser vivida, Pai. E eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir Jesus, irmãos? É um tempo maravilhoso, e a partir de amanhã vai ser a primeira vez na história dessa igreja, dessa congregação, que nós vamos ser pastoreados por um idoso. Amanhã eu faço 60 anos de idade, né? Os pastores que foram pastores dessa igreja antes de mim, lógico que nós temos outros pastores aqui que são idosos, né? Mauro Sérgio, por exemplo, já passou há muito tempo. Mas como coordenador é a primeira vez que a gente vai ter um pastor. Na época do pastor Paulo Júnior, um dos fundadores da igreja, jovem de 30 e poucos anos. Depois o pastor César foi pastor aqui também, 30 e poucos anos. E agora, nesse período todo, né, nos últimos 25 anos aí, tem sido eu o pastor dessa igreja. Fazendo bodas de prata também, como pastor da igreja. Vamos ficar de pé. Conselho do seu pastor: se você entende que eu sou pastor da sua vida, faça a sua inscrição, porque vai ser um tempo maravilhoso. A gente faz isso com tanto carinho, para que você possa desfrutar. Não seja aquelas pessoas que têm preguiça. O reino de Deus não tem lugar para preguiçoso, viu, irmãos? Pai, nós estamos aqui essa manhã, porque o Senhor nos chamou para viver a vida que o Senhor tem para nós. Abençoa os meus irmãos com alegria e com renovo, no nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o sal da terra, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda. Quarta-feira nós estamos aqui, vou estar ministrando o culto. Traga um convidado. Deus abençoe.